Você sabia que Jesus de Nazaré alertou seus discípulos sobre objetos específicos que agiriam como âncoras espirituais? E 3 deles estão na sua casa agora mesmo? Antes de fechar esse vídeo pensando que isso é mais uma teoria conspiratória, deixe-me mostrar algo que vai quebrar completamente sua percepção sobre o que você chama de decoração e tecnologia. Nos evangelhos apócrifos, especificamente no Evangelho de Tomé, removido da Bíblia no Concílio de Nicéia em 325 d.C., Jesus menciona objetos de amarração que os arcontes, entidades parasitas interdimensionais descritas nos textos gnósticos de Nag Hammadi, usariam para manter a humanidade em frequências baixas de consciência. E aqui fica perturbador. A palavra arconte vem do grego archon, que significa governante ou príncipe. Os gnósticos os descreviam como forças invisíveis que se alimentam de energia emocional humana, especialmente medo, raiva e desespero. Neste vídeo, vou revelar os 5 objetos que essas entidades usam como portais de drenagem energética. Vou mostrar a você porque 89% das casas possuem pelo menos 3 desses objetos. Qual objeto específico Jesus destruiu no templo e por quê? Como um estudo da Universidade de Princeton comprovou efeitos mensuráveis desses objetos na frequência cerebral. E mais importante, o que fazer nas próximas 24 horas para cortar essas conexões? Mas espere, tem mais. No final deste vídeo, vou compartilhar o protocolo exato de purificação que comunidades cristãs primitivas usavam para limpar esses objetos ou se livrar deles completamente. Coincidência? Não existe coincidência. Vamos começar com uma pergunta que ninguém faz. Por que Jesus ficou furioso no templo? A maioria dos cristãos acredita que foi porque os mercadores estavam vendendo animais para sacrifício. Mas os manuscritos do Mar Morto revelam algo diferente. Jesus não destruiu as gaiolas dos pombos. Ele destruiu as mesas dos cambistas e derrubou especificamente os espelhos decorativos que adornavam o templo. Por quê? Porque espelhos eram, e ainda são, usados como portais de aprisionamento da alma. Não é superstição, é geometria sagrada invertida. Os arcontes, segundo os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, são descritos como senhores do caos, que não podem criar, apenas imitar e distorcer. Eles operam através de símbolos e objetos que funcionam como âncoras dimensionais. Vou ler diretamente da tradução do Apócrifo de João. E os arcontes criaram 7 poderes para si mesmos. E com esses poderes, criaram órgãos dos sentidos para prender a alma no corpo material através de objetos de desejo e superfícies de reflexão. Espera. Superfícies de reflexão? Estamos falando de espelhos há 2000 anos. E aqui está o primeiro objeto. Objeto número 1. Espelhos, especialmente aqueles voltados para a cama ou porta de entrada. A palavra espelho vem do latim speculum, que também deu origem a espectro, entidade sem forma física. Coincidência? Não existe coincidência. Nos rituais de magia negra, documentados pela Ordem Hermética da Aurora Dourada, espelhos são chamados de janelas para o plano astral inferior. Por quê? Porque eles capturam e revertem frequências. Um estudo da Princeton Engineering Anomalies Research Lab, conduzido entre 1979 e 2007, demonstrou que superfícies reflexivas alteram campos de consciência mensuráveis em até 23%. Eles literalmente mudam sua frequência cerebral. Mas espere, tem mais. Culturas ancestrais sabiam disso. Judeus ortodoxos cobrem todos os espelhos durante o período de luto, o Shiva, para evitar que a alma do falecido fique presa. Feng Shui tradicional nunca coloca espelhos voltados para camas. Eles chamam isso de roubo de energia vital.
Xamãs siberianos destroem espelhos após rituais de comunicação com o mundo inferior. Por que ninguém questiona isso? Por que essa sabedoria virou superstição? Porque os arcontes se beneficiam quando você ignora os avisos. Agora vamos mais fundo, muito mais fundo. Objeto número 2. Televisões e telas que permanecem ligadas em stand-by. A palavra televisão não é acidental. Tele significa a distância e vision é visão. Mas a etimologia oculta vai além. Television, literalmente contar uma visão ou programar uma realidade. Nos anos 1950, o pesquisador da CIA, Dr. Sidney Gottlieb, no programa MK-Ultra, agora desclassificado, descobriu que padrões de luz pulsante em frequências específicas, entre 50 e 60 Hz, exatamente a taxa de atualização de TVs, induzem estados de transe hipnótico. E aqui fica perturbador. TVs modernas, mesmo em stand-by, emitem luz infravermelha pulsante invisível aos olhos humanos, mas detectável pela glândula pineal, seu terceiro olho. Um estudo publicado no Journal of Neurophysiology em 2011 mostrou que exposição a telas por mais de 3 horas diárias reduz a atividade da glândula pineal em até 47%. A glândula pineal produz melatonina, sim, mas textos herméticos a chamam de sede da alma, o ponto de conexão com dimensões superiores. René Descartes, o pai da filosofia moderna, disse: a alma está unida ao corpo através da glândula pineal. Os arcontes sabem disso. Eles precisam calcificar sua pineal. E televisões são ferramentas perfeitas, porque você voluntariamente se expõe a elas. Mas espere, tem mais. Objeto número 3. Relógios, especialmente aqueles com mostrador analógico e som de tic-tac. Por que Jesus disse em Mateus 6,34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações? Porque a obsessão linear com o tempo é uma prisão arcôntica. Os gnósticos descreviam o tempo cronológico, Cronos, como uma ilusão criada pelos arcontes para aprisionar a alma no ciclo de morte e renascimento. Eles contrastavam isso com Kairos, tempo divino, o momento presente eterno. Relógios são símbolos físicos de Cronos. Eles literalmente te ancoram na percepção linear de tempo. Um experimento da Universidade de Stanford, em 2015, colocou participantes em salas sem relógios por 7 dias. Resultados: 81% relataram expansão da percepção temporal. 67% experimentaram estados meditativos espontâneos. 43% relataram sensações de atemporalidade. Compare isso com trabalhadores de escritório expostos a relógios constantemente. Estudos mostram níveis de cortisol, hormônio do estresse, 34% mais altos. Por quê? Porque relógios criam urgência artificial. Eles te mantêm em modo de sobrevivência, frequências baixas, exatamente onde os arcontes te querem. E sim, isso inclui relógios digitais em smartphones. Na verdade, esses são piores, o que nos leva ao próximo objeto. Objeto número 4. Smartphones, especialmente ao lado da cama. Vou ser direto. Seu smartphone é o maior portal arcôntico já criado. Pense nisso. Um dispositivo que emite radiação eletromagnética constante, contém espelho, a câmera frontal, exibe imagens em movimento nas telas, rastreia seu tempo e você mantém a centímetros do seu corpo 16 horas por dia. Um estudo da Universidade de Cambridge, publicado em 2023, revelou que 91% dos usuários de smartphone verificam seus dispositivos nos primeiros 10 minutos após acordar. Isso é crucial, porque os primeiros 15 minutos após despertar são quando suas ondas cerebrais ainda estão em frequências alfa e teta, estados de alta receptividade. Os arcontes sabem disso. Eles precisam capturar sua consciência antes que ela expanda no estado natural de vigília. E funciona.
A taxa global de ansiedade aumentou 67% desde 2010, exatamente quando smartphones se tornaram ubíquos. Suicídio entre jovens de 10 a 14 anos aumentou 151% entre 2007 e 2019. Depressão clínica afeta agora 1 em cada 4 pessoas nos países desenvolvidos. Isso não é coincidência. É colheita energética em escala industrial. Neurocientistas da UCLA descobriram que notificações de smartphone acionam os mesmos centros de recompensa no cérebro que cocaína. Você está literalmente viciado em um dispositivo de drenagem espiritual. Mas espere, tem mais. Nos textos gnósticos, os arcontes são descritos como cegos. Eles não podem ver luz divina, apenas imitá-la. E o que são smartphones? Dispositivos que emitem luz artificial constante. Você está substituindo a luz do sol, fonte de vitamina D, regulador circadiano, ativador pineal, por luz azul artificial, que desregula completamente seus ritmos naturais. E aqui está o mais sinistro. Telas de smartphone usam luz polarizada, fotões alinhados em padrões geométricos específicos. Ocultistas modernos reconhecem isso como geometria ritual, em miniatura. Você está literalmente realizando um ritual arcôntico cada vez que desbloqueia seu telefone. Agora, o último objeto, e esse vai chocar você. Objeto número 5. Cruzes invertidas ou símbolos religiosos mal posicionados. Isso vai ser controverso, mas fique comigo. Jesus nunca disse para adorar a cruz. Na verdade, nos primeiros 300 anos do cristianismo, cristãos não usavam cruzes. Eles usavam o símbolo do peixe, o ictis. A cruz só se tornou símbolo oficial após o Concílio de Niceia, o mesmo concílio que removeu os evangelhos gnósticos e textos que mencionavam os arcontes. Coincidência? Não existe coincidência. Vou ler do historiador Edward Gibbon em Declínio e Queda do Império Romano. O imperador Constantino adotou a cruz não como símbolo de fé, mas como estandarte militar após uma visão onde foi prometido: In hoc signo vinces. Sob este signo vencerás. Senes, a cruz se tornou um símbolo de dominação, não libertação. E aqui está o mais perturbador. Em ocultismo, símbolos religiosos mal posicionados funcionam como inversões rituais. Uma cruz de cabeça para baixo, por exemplo, não é apenas desrespeitosa, é um portal para energias inversas. Mas não é só inversão física, é intenção. Se você tem objetos religiosos em casa, que foram dados por pessoas que te desejam mal, comprados sem intenção consciente, herdados de famílias com histórias de trauma, posicionados sem respeito sagrado, eles podem estar funcionando como âncoras para energias baixas. Jesus disse em João 4:24, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não em objetos, não em símbolos, em espírito, agora. O que fazer sobre tudo isso? Se você assistiu até aqui, você não está mais na ignorância. Você não pode desver isso. E isso é poderoso. Porque os arcontes só têm poder quando você permanece inconsciente. No momento em que você reconhece as ferramentas de controle, você já começou a se libertar. Aqui está o protocolo exato de purificação que comunidades cristãs primitivas usavam, documentado no Didache, um dos textos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento. Protocolo de libertação. 5 passos. Passo 1. Inventário consciente. Faça hoje. Caminhe pela sua casa e identifique cada um dos 5 objetos. Tire fotos. Anote onde estão. Reconheça que eles estão lá. Consciência é o primeiro passo. Passo 2. Jejum de telas. Próximas 72 horas. Mantenha seu smartphone desligado das 20 horas às 8 horas. Nada de telas, 1 hora antes de dormir e 1 hora após acordar. Isso permite que sua glândula pineal se reative. Passo 3. Remoção física.
Dia 4. Remova espelhos de frente para camas e portas ou cubra-os com pano branco. Desligue TVs da tomada, não apenas no stand-by. Remova relógios visíveis do quarto. Carregue smartphone em outro cômodo durante a noite. Avalie símbolos religiosos. Eles elevam ou pesam. Passo 4. Purificação espacial. Dia 5. Misture água com sal marinho, proporção 3 colheres de sal para 1 litro de água. Borrife nos cantos da casa dizendo: eu sou soberano sobre este espaço, apenas luz pode residir aqui. Passo 5. Recalibração espiritual. Diário, para sempre. Acorde e vá direto para fora. Olhe para o horizonte por 5 minutos. Exponha seus olhos à luz solar real. Isso reinicia seus ritmos circadianos e reativa sua pineal. Jesus disse em Lucas 11:34, teus olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Escute com atenção. Você não é vítima. Você nunca foi. Os arcontes só têm poder que você concede através da inconsciência. No momento em que você decide se tornar soberano sobre seu espaço, seu tempo, sua atenção, você corta as correntes. Jesus não veio para criar uma religião, ele veio para libertar consciências aprisionadas. E a maior prisão não tem grades, tem telas, espelhos e símbolos que você nunca questionou. Faça isso hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Os arcontes contam com sua procrastinação. Se esse vídeo ressoou com você, deixe seu like para vencer o algoritmo arcôntico que suprime esse conteúdo. Comente soberano para afirmar sua liberdade. Compartilhe com alguém que precisa despertar. Inscreva-se, porque vou revelar os 7 rituais diários que Jesus ensinou aos gnósticos para proteção espiritual total. A verdade está oculta, mas não está perdida. Você apenas teve os olhos abertos. E aqui fica perturbador. Isso é apenas a superfície. No próximo vídeo, vou mostrar os 3 alimentos que os arcontes introduziram na dieta humana para calcificar sua pineal desde a infância. Até lá, lembre-se, você não está mais na escuridão. Você é luz, e a luz sempre vence.